pessoal, tá começando mais um Caixa de Entrada e dessa vez ele é todo digital porque tem a ver com o nosso tema. Estamos em agosto, mês que comemoramos o Dia do Advogado, que é no dia 11 de agosto. E para falar sobre esse tema, para comemorar com você, que é nosso cliente do nicho de advocacia, nós trouxemos um tema muito importante e atual. A gente fala hoje sobre a transformação digital no atendimento jurídico e a proteção dos dados no atendimento digital. Para falar sobre esse tema, nós temos 3 pessoas que tem muito conteúdo para compartilhar. E eu já peço para o Matheus colocar aqui na tela para vocês, para eu chamar os meus convidados. A gente começa com a Aline Guerra, que é advogada desde 2004 e atua na Jurid, que é um produto que faz parte aqui da Icatec desde 2004. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja um bate-papo muito produtivo. Tenho certeza que será. E ainda do nosso time aqui da Icatec, que é a desenvolvedora da Destaque, nós temos a Fernanda Capone, que é Product Manager também da Jurid. Fer, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada também pelo convite. Animada pelo papo que está por vir. Também estou. Temas muito importantes que eu tenho certeza que vão agregar muito aí na sua rotina. E o nosso convidado especial, que é um cliente de saque, especialista em divórcio, especialista em guarda, pensão, holding, que é o Dr. Rafael Gonçalves. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu espero poder compartilhar um pouquinho aí de conhecimento e informações com todos vocês. Tenho certeza. Pessoal, então vamos começar, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer o quê? Conteúdo, quer entender sobre LGPD, atendimento digital, transformação digital, né, dentro do nicho da advocacia. E eu começo, então, perguntando, o que significa transformação digital no contexto do atendimento jurídico? Doutor Rafael, pode ficar à vontade para começar. Acredito que tem muito para compartilhar com a gente. Claro, sem dúvida. Vamos lá então, Bruno. O atendimento digital, ele surgiu, obviamente, ali com as transformações também que nós tivemos nos últimos anos, em especial com a introdução da inteligência artificial. Então, eu sempre comento aqui nas minhas aulas, com os meus alunos, com os meus clientes, que a inteligência artificial e essa transformação digital tão grande que nós tivemos na última década, ela não veio em substituição ao advogado, mas ao contrário, ela é um divisor de águas na qual o advogado, o profissional que não se adequar a essa nova realidade, ele sairá do mercado de trabalho. Então, não teremos aqui uma substituição da inteligência artificial em relação ao advogado, mas sim uma diferenciação daquele advogado que sabe manusear as ferramentas que nós temos à disposição hoje, sejam elas a inteligência artificial aplicada ali a uma série de outros mecanismos, outras ferramentas, seja elas também em relação ao atendimento. O atendimento ele vem se modificando ao longo dos anos e hoje nós temos mecanismos e ferramentas como o DigiSaque, que facilitam a vida do advogado. Então, principalmente aquele advogado que está introduzido no meio digital, batendo agora frente a frente com escritórios gigantescos, essa possibilidade nós não tínhamos anterior à pandemia, há poucos anos atrás, os escritórios físicos maiores, né, grandes nomes ali, sobrenomes, enfim, esses escritórios, esses monumentos acabavam por tomar ali o mercado quase que na integralidade. Então, com a transformação digital, nós tivemos a oportunidade daquele advogado que está iniciando agora na carreira, daquele advogado que não tem um escritório grande, ou até mesmo que não tem um escritório que atua dentro de casa, de poder, vou utilizar aqui uma expressão comum, de peitar esses escritórios maiores, utilizando ali como divisor o conhecimento. Então, hoje as pessoas procuram nos meios digitais, nas redes sociais, os profissionais que estão inseridos nela. Quem não está inserido até hoje já perdeu, obviamente, uma leva de clientes que passaram ali. E quem não se inserir nos próximos anos, acredito eu, que ficará fora do mercado. Então, a transformação digital
ela tem ali um papel importantíssimo, é um divisor de águas que recolocou os profissionais que estavam ali um pouco de lado no mercado de trabalho, agora frente a frente, ou em termos ali mais pontuais, né, lado a lado, com escritórios maiores, escritórios grandes e com proporção ali de atendimento e atuação em todo o território nacional e até mesmo em todo o mundo, se for, obviamente, do intuito do advogado. Eu concordo com o doutor. Eu acho que essa transformação, essa revolução tecnológica que a sociedade como um todo viveu, vem trazer um nivelamento do mercado, né? A gente acaba ficando tudo no mesmo nível se souber usar as ferramentas que o mercado oferece, né? Em todas as áreas de atuação, especificamente aqui na nossa, no setor jurídico. Eu ia comentar exatamente isso, doutora Aline, que independe do seu tamanho, né? Porque no final, essas ferramentas, como a de destaque, por exemplo, né, trazendo aqui para nós, que fala sobre atendimento, elas vêm para ajudar, né? Elas não vêm como... Elas otimizam ali essa rotina, facilitam para que a sua prática jurídica fique mais leve, para que você consiga focar ali no que é mais necessário, né? E também isso com o Auxilium, que depois vocês podem trazer um pouco em pauta aqui para discutir isso. Fer, você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Não, o que eu ia comentar é sobre as operações legais, né? E o que o pessoal chama de legal operation hoje. Então, a transformação digital, ela entra, no meu ponto de vista, exatamente nessas operações. Então, desde a automatização dos processos até a melhoria de experiência do cliente, diminuição de custo, o que potencializa e facilita com que esse advogado que tem menor porte do que essas grandes bancas que existem hoje, de entrar no mercado e também mostrar o seu trabalho e fazer a diferença com uma estrutura menor, mas podendo atingir mais pessoas, mais clientes, né? Lembrando também, fazendo aqui um adendo, Fer, ao seu comentário, e também ali puxando a palavra correta que a doutora Aline utilizou, que é o nivelamento, né? Então, nós obviamente, conseguimos no escritório menor hoje. Eu estou aqui em São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas Gerais, possuo escritório também na capital paulista, e não me considero, vamos colocar ali, fora do nível das grandes bancas, mesmo às vezes tendo um numerário de colaboradores aqui 10, 15 vezes menor. Então, hoje eu disponho de todas as ferramentas que os grandes escritórios trabalham. E o principal, não perdemos, eu sou um fã e um propagador aqui da necessidade do atendimento humanizado, não perdemos a humanização do atendimento com as ferramentas. Eu tive muito medo, na verdade, uma resistência tremenda que eu acho que a maioria dos advogados tem, de implementar essas ferramentas, mas chegou um momento em que só me restou arriscar. E não me arrependo, na verdade, o único arrependimento que eu tenho é de não ter conhecido as ferramentas e aplicado elas anteriormente. O receio, obviamente, é tirar a humanização do atendimento ou até mesmo robotizar ele ao ponto de perder a essência da advocacia na minha área, que é a área de família. Nós precisamos de um atendimento humanizado e nós precisamos manter a essência, né? Ou seja, ninguém quer falar com robô. E esse é um ponto importantíssimo, né? Porque quando falamos em ferramenta de atendimento, todo mundo pensa que é uma ferramenta que simplesmente vai substituir o advogado. Não, ela facilitou. O que eu atendia há 4, 5 anos atrás, a capacidade de atendimento ali de 30, 40 pessoas dia com a equipe, hoje eu posso falar tranquilamente que eu multipliquei isso por 8, 10 vezes, sem perder a qualidade, sem perder a humanização, podendo ali setorizar, ou seja, o robozinho faz a triagem, direciona ali para quem realmente quer fazer o atendimento, e antes disso ele capta as informações que eu preciso para dar um atendimento, inclusive, mais eficaz do que aquele atendimento que seria direto sem o uso da plataforma. É isso, né? Desculpa. Perdão, pode falar. Pode falar. As ferramentas acabam propiciando um atendimento mais ágil e, de certa forma, personalizado, né? O que, se você souber manusear, você tem até uma proximidade com o seu cliente e o resultado é bem melhor, né? Sim, até porque hoje, quem está do outro lado, né, o seu cliente, o que ele quer? Rapidez. A gente está num mundo muito rápido. Demorou
para responder, já fica impaciente. Então, eu acho que o que falta, às vezes, é entender que a otimização e a automação, né, a automatização, não é diferente, né, não é ali, não vai trazer a falta de humanização. Ela, muitas vezes, vai agradar o seu cliente, porque ele vai ter um atendimento mais rápido, vai ser otimizado, ele não vai perder tempo. Então, as pessoas precisam tirar esse estigma, né, do robô, porque quando muito bem feito, né, como o Dr. Rafael falou, se é bem feito, pode ter certeza que o seu cliente vai se sentir agradado e a experiência geral dele vai ser muito melhor. Tenho certeza disso. Agora, eu quero falar sobre algo que também está nessa linha, né? Quais são, no ponto de vista de vocês, os desafios que esses escritórios encontram e para implementar as tecnologias digitais? Ainda existe muito escritório que é manual, né, que está ali com as pastinhas, que não foi para essa digitalização. E aí, como que vocês enxergam essas dificuldades? Quais são as principais dificuldades? Bom, eu vejo que alguns escritórios, não são todos, ainda têm esse receio da digitalização, mas até como foi apresentado, a pandemia ela foi um acelerador para essa transformação digital, acho que para vários setores, não só, né, do atendimento jurídico e dos processos. Então, hoje eu vejo que muitos escritórios se preocupam sim com a tecnologia, se preocupam sim em trazer esse conhecimento para dentro do escritório e também otimizar a operação deles, otimizar todos os processos que tem dentro do escritório para fazer uma melhor gestão, tanto de processos, quanto de clientes, quanto do financeiro, né? Então, está se tornando uma prática dos escritórios bem comum, vamos dizer assim, essa adoção da tecnologia. Isso, até o próprio judiciário, né? Há um tempo atrás era no cartório, no balcão, tirando foto, xerox, para a gente poder, né, advogar, exercer a nossa profissão. Hoje em dia, tudo digital, então a tecnologia ela ficou inserida na profissão de uma forma assim que não tem mais como voltar para trás, né? O advogado ele teve que dar esse passo, teve que olhar, se adaptar, se atualizar, e não tem mais volta. Eu acho que daqui para frente é só a gente inovar mesmo, tentar as ferramentas de agilidade, para adequar o escritório e essa proximidade cliente-escritório, e a tecnologia não tem mais volta nesse ponto, não. Concordo, inclusive eu acho hoje que a resistência por parte de alguns escritórios é justamente o receio, né, de perder ali a qualidade, quando na verdade nós estamos falando aqui de otimização. Quem viveu, acredito que eu, a doutora Fernanda, a doutora Aline, tenhamos ali passado por essa fase do xerox, da digitalização, daquele digitalizador manual de ir ao fórum, sabemos hoje o quão mudado está a rotina do advogado. Então, o advogado que se insere hoje no mercado de trabalho, ele já entra basicamente ali numa corrida dos advogados para buscar sempre as melhores ferramentas. Aqui no escritório mesmo nós temos um setor, eu tenho uma pessoa hoje que é o Luan, que ele fica o tempo todo em busca de ferramentas novas e atualizadas ali para implementar e facilitar o trabalho do advogado. Os advogados de hoje não vão ter as dificuldades que nós tivemos há 8, 10 anos atrás, e com o acréscimo dessas ferramentas, desse software, eu senti, além da otimização do serviço, uma tranquilidade maior do advogado. E aqui eu trago também um ponto aqui para a vida pessoal. Então, há 5 anos atrás, a rotina do advogado era um único telefone celular, atendendo o pessoal, clientes, fora de hora, a todo momento tendo que ler textões, ouvindo áudios ali de 10, 15 minutos, fazendo, obviamente, peças e passando ali, desde o corretor, né, que nós tínhamos ali que fazer a correção praticamente manual, até o ponto de organizar o escritório e a rotina de peças. Então, era feito tudo manual ali, prazo X no calendário. Eu me lembro que eu colocava as setas no calendário. Hoje não temos mais isso.
Hoje, por exemplo, eu acordo, eu já tenho um número ali de atendimentos que estão na fila, o número de pessoas que estão sendo atendidas, eu consigo controlar dentro do meu escritório, fazer a gestão à distância, então eu sei qual atendente que tem ali a maior prospecção de cliente, qual atendente que atende, inclusive, de forma mais rápida, com acolhimento, com a possibilidade dos leads votarem também, ou melhor, sinalizarem, né, se o atendimento foi bom, se não foi bom, dar ali as sugestões para que a gente melhore. O atendimento é feito de forma mais profissional, que eu acho que isso dá um contexto ao escritório de diferenciação, inclusive oportunizando ao cliente em escolher um escritório que é mais organizado, que eu acho que isso é essencial, daquele escritório que não tem organização. E nas palestras nós sempre fazemos algumas perguntas ali para os alunos, utilizando como exemplos práticos, né? Hoje, se uma pessoa te chama, vamos colocar, você aciona o escritório de advocacia. Então, qual é a diferença entre usar um e-mail corporativo e usar um e-mail hoje, uma plataforma comum, como nós tínhamos anteriormente, Hotmail, Yahoo, e hoje você ter o seu nome, sobrenome.com.br. Isso gera, obviamente, uma confiança maior no escritório. O mesmo vale, por exemplo, a plataforma de destaque. Aqui nós temos setores. Então, é muito mais profissional você estar falando com um atendente na linha ali da cadeia inicial, sem mudar de número, sem precisar adicionar outro WhatsApp para falar com o financeiro. Nós transferimos para o setor financeiro, transferimos essa mesma pessoa para o setor, às vezes, de agendamento, e assim, com um único número de telefone, nós conseguimos transitar aqui por 3, 4, 5 atendentes, sem perder a qualidade e sem fazer com que o cliente sofra. A Bruna foi bem pontual, né? Hoje o cliente busca facilidade, busca rapidez, agilidade. Então, se o escritório demora mais de um dia para fazer um atendimento, 2 dias para fazer um atendimento, ele já perdeu o cliente, porque o cliente ele quer para ontem. Então, se começar também, olha, você adiciona tal pessoa aqui, e aí você vai falar diretamente no financeiro, você adiciona tal pessoa para você falar, liga nesse número. Não. O cliente quer um único contato e ele quer ali que esse contato se ramifique para todos os setores do escritório de advocacia. Então, não tem mais volta, como bem disse a doutora Aline. Agora, estamos numa corrida para ver quem sabe manusear melhor essas ferramentas. Então, o divisor de águas não vai ser se a ferramenta vai substituir, como eu disse, mas sim quem saberá manusear e aproveitar melhor as oportunidades hoje que nós temos, que não tínhamos há 8, 10 anos atrás. Doutor Rafael, eu quero sair um pouquinho do roteiro, porque você acabou de citar várias funcionalidades aí da DigiSaque, e eu quero fazer uma pergunta porque eu fiquei curiosa. Na rotina do seu escritório, qual funcionalidade que faz mais diferença ou que, assim, de bate-pronto, quando começaram a usar, foi algo que mudou a rotina mesmo para melhor? Olha, eu vou começar aqui. Antes do DigiSaque, nós tínhamos 5 números de telefone celular e o WhatsApp permitia apenas o compartilhamento com 4 monitores. E detalhe, se caísse a conexão do celular, nós éramos derrubados em 4 computadores e isso gerava ali todo um transtorno. Então, em questão de organização, o DigiSaque me proporcionou um único número de telefone. Hoje nós temos, na verdade, não só um número de telefone, mas nós temos ali as 2 franquias do escritório, utilizando aqui um termo não franquia, mas tanto o polo de São Sebastião do Paraíso quanto o polo de São Paulo, que tem números diferentes em uma única plataforma, sendo atendidos por um único setor de atendimento, e esse setor subdividido ali através da triagem do robô. Então, nós fazemos ali uma triagem. Antes, nós tínhamos, além dos números de telefone, nós tínhamos um e-mail para assessoria. Então, às vezes, o cliente chamava no telefone, no nosso WhatsApp, ele era direcionado para ligar ou mandar um e-mail para assessoria, para tratativas de palestra, compras de curso, e o DigiSaque mudou completamente a minha rotina. Então, o cliente pode chamar em qualquer número do escritório, ele vai cair numa única plataforma, será atendido por um único atendente, do começo ao fim, com a possibilidade, às vezes, do atendimento se encerrar ou ser suspenso por alguma condição, e depois voltar para aquela mesma pessoa. Se quiser comprar curso, o robô faz a triagem e direciona para o curso. Se quiser, obviamente, ter ali assessoria especializada, o robô direciona para a assessoria. Se for alguma coisa financeira, o robô também direciona para o atendimento financeiro. Tudo isso num único número. Então, assim, o DigiSaque foi um divisor de águas aqui no escritório. Eu aumentei a minha equipe com o DigiSaque de 12 pessoas para 21 pessoas em coisa de 20 a 30 dias ali. E aí você fala assim, Rafa, mas você aumentou os custos
com o pessoal? Não. Obviamente, eu aumentei a minha prospecção e aumentando a minha prospecção, eu tive que contratar novas pessoas para aquelas funcionalidades, que aumentou automaticamente o meu faturamento do escritório. Então, está tudo interligado. Se você proporciona ao cliente final uma experiência diferenciada, que é o que nós queremos aqui, ele escolhe o escritório, dentre outros que não tem essa funcionalidade, o que faz com que o meu faturamento aumente, eu aumente as contratações e isso, num círculo vicioso, acaba aumentando ali para todos os núcleos aqui, famílias que nós temos de colaboradores também. Muito bom. Aí, voltando, então, agora para essa questão, né, da implantação da tecnologia, eu queria saber, na rotina de vocês, né, do que vocês já vivenciaram, ou vêm, né, de colegas de profissão, em que momento que foi percebido que era necessário fazer essa transformação digital? Teve uma virada de chave? Foi algo gradativo? É bem do jeito que a Aline falou mesmo, né? Não tem como fugir. Eu me formei em 2004 e a tecnologia sempre esteve presente na minha formação, né, na minha vivência jurídica. Atuo na Jurid desde a minha formação e a Jurid agora é um parceiro Icatec, né? Estamos juntos ali no mesmo time e é um software de conhecimento junto com o auxílio, que é de gestão de escritório. Então, eu sempre tive inserida nesse meio tecnológico, né? O fundador da Jurid, para mim, que é um visionário, que ele, desde da década de 90, ele já inseria a tecnologia dentro do judiciário. Então, para mim, foi uma coisa que já vem acontecendo desde a minha formação, né? Não tive grandes impactos com isso. Lógico que com as alterações aí até do judiciário, que deixou de ser aquela coisa de cartório, ser tudo digital, né? As novas ferramentas, é isso que a gente falou, a gente tem que estar sempre se atualizando para melhorar a eficiência e agilidade dos nossos processos, né? Mas não tive, a minha experiência profissional não sofri tanto com essa transformação. No meu cenário aqui, um ponto muito específico da atuação, eu atuava num escritório de consultoria tributária e, num dado momento, a Receita Federal ela lançou uma nova normativa onde a gente tinha um prazo bem apertado para fazer um serviço que a gente fazia já comumente na operação. E, por causa desse prazo, a gente precisou otimizar a operação e construir um produto para trazer um pouco mais de automação nas atividades do escritório. Já tinha alguma parte automatizada, mas a gente teve que automatizar uma outra parte do operacional, vamos dizer assim. E então o gatilho foi uma normativa da Receita Federal ter dado esse prazo para a gente, e foi aí que começou a grande transformação digital dentro do escritório, onde percebeu-se que a tecnologia dentro da operação de escritórios podia fazer com que prazos apertados ou que a otimização dessa operação pudesse ser atingida, trazendo bons resultados, né? Então, no meu cenário foi esse. Me formei um pouco depois, então toda a minha carreira já foi nos tribunais digitalizados, peticionamento eletrônico, não tive que passar perrengue para ir em fórum, tirar foto de auto ou alguma coisa assim, mas enfim. Mas ainda assim foi um cenário de ou vai, né? Exatamente. Foi bem isso. E aqui, para mim, obviamente, na mesma situação, né? Eu cheguei a um momento em que estagnou, não tinha para onde crescer mais, até porque, como eu disse, não era uma banca gigantesca com 100, 200 colaboradores. Então, chegou um momento em que os leads não paravam de chegar, pessoas, né, na verdade, querendo informações do escritório, não tinha a possibilidade de atendimento e estávamos numa corrida tecnológica. Ou seja, aqueles que não adentrassem nessa corrida e contratassem ferramentas úteis ficariam para trás. E óbvio que eu não ficaria para trás,
já que quando eu cheguei, inclusive, nas redes sociais da minha área, com a possibilidade de prestar informações mais simplificadas, numa linguagem mais chula, vamos colocar dessa forma, não chula, numa linguagem menos técnica, eu me recordo aqui muito bem que quando cheguei no Instagram era mato, na verdade, o direito de família, nós tínhamos 400 hashtags de família, hoje nós temos quase 2 milhões. Então, o fato de prestar uma informação sem o juridiquês, sem a linguagem jurídica, às vezes me traziam alguns haters que, inclusive, falavam, poxa, um advogado falando de forma simplificada significa que ele não conhece o conteúdo. Não, eu falava para as pessoas que eu queria dentro do meu escritório como clientes. Então, eu falava ao público final. E chegou um momento em que deu um boom, a pandemia, como bem disse a Fer, foi um divisor de águas, um acelerador. Não queríamos, obviamente, ter isso nessas condições, né, para acelerar, mas foi um acelerador. E aquele que não entrou nessa corrida tecnológica ficou para trás ali em proporções grandes, né? Então, precisei entrar para adaptar e para o meu escritório crescer. Então, a virada de chave foi, ou eu entro e contrato as ferramentas, mesmo com receio, como eu disse, ou eu vou ficar para trás, já que outros escritórios já faziam a utilização dessas ferramentas, as grandes bancas. Então, se as grandes bancas sempre utilizavam essas ferramentas, softwares, que eram, até aquele momento, inalcançáveis para um escritório de pequeno e médio porte, e agora nós temos ferramentas acessíveis a todos, e aqui nós usamos o termo, né, escritório boutique, ou seja, a possibilidade de uma contratação de um honorário, às vezes, até maior do que o das grandes bancas, trabalhando dentro de casa. Então, surgiu a oportunidade de utilizarmos a ferramenta sem precisarmos ter ali 100, 200, 300 colaboradores. Eu ingressei naquele momento e, sem dúvida alguma, a virada de chave foi: o escritório passou de pequeno porte para médio porte instantaneamente. E algo que eu acho interessante, né, que a gente está falando aqui, e a gente sempre está falando no plural, ferramentas. E eu falo aqui da minha visão do marketing, né? São várias ferramentas, diversas ferramentas que nós vamos usando no dia a dia para otimizar e melhorar a experiência desse usuário final. E aí eu queria aproveitar, porque nós temos aqui a DigiSaque, que é focada em atendimento, e ela serve para diversos nichos, né? Não só para o nicho da advocacia, não só para quem atua ali com o judiciário. E eu quero trazer, então, um pouco da outra ferramenta, que é muito focada, né? Vou falar um pouco sobre o Auxilium, que traz essa gestão, e aí eu acredito que a gestão, junto, né, somada a um bom atendimento, nós já vamos caminhando para uma transformação que leva a uma experiência completa para esse usuário final. Eu quero que vocês fiquem à vontade, se quiser falar, Fer, um pouco, né, sobre esse nosso produto também, a Aline também, que tem uma vasta experiência, está ali desde o começo, né, em tudo que envolve a Jurid, o Auxilium. Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. O Auxilium, ele traz muito a facilidade do dia a dia, né, do advogado. Ele tá trazendo a facilidade do dia a dia do advogado em pegar todas as publicações que tiveram do dia e centralizar as informações desses clientes, desses processos, dos andamentos processuais, dos documentos, né? Então, fazer uma busca pelo número da OAB para poder exatamente centralizar toda a operação desse escritório dentro da ferramenta e, dessa forma, o advogado poder focar, né, no que realmente importa, vamos dizer assim, que é no desenvolvimento de tese, né, no desenvolvimento desse atendimento do cliente para ser personalizado. Como o próprio doutor falou, em escritórios boutique, o atendimento ele precisa ser, né, personalizado e super focado nesse cliente. Então, como eu posso, né, o Auxilium ele vem para como eu posso automatizar todos os processos do meu escritório de forma que me sobre tempo e que para eu focar no que eu importo, aliás, do que é importante para o advogado no atendimento do cliente e na gestão do seu escritório como um todo, numa camada mais estratégica, né? Então, são algumas funcionalidades que entram ali no dia a dia. Sim, é uma forma de você organizar o escritório, né, Fer?
ele já vem ali todos os processos, todos os dados, tudo que um advogado precisa ter, de uma forma bem organizadinha, esquecendo aquele velho hábito das pastinhas, dos fichários, né? Daquele monte de papel que a gente era obrigado a ter. Ali fica tudo organizadinho, e isso acaba, lógico, refletindo na eficiência do trabalho, do dia a dia, da rotina do profissional. Isso que a doutora Aline falou agora, perdão, é exatamente essa imagem que eu tenho, né? Eu não estou nessa rotina, mas eu imagino pastas, papéis, quando fala de uma rotina de um advogado. Mas hoje eu sei que não é assim, né? E fazendo aqui um adendo, né? O gestor que tem a visão de crescimento do escritório, ele tem que implementar, obviamente, as novas funcionalidades, como bem disse ali a Fer, para que sobre tempo, porque ele enxergue o escritório e veja ali, né, o que precisa fazer para, às vezes, melhorar o marketing jurídico, às vezes, melhorar a questão do próprio trabalho em si. Então, sair da linha de produção. O gestor, quando sai da linha da produção, ele tem ali uma visão mais ampla do escritório e, assim, pode, obviamente, fazer com que ele melhore não só a atração de clientes, mas também a sua produtividade, a sua especialidade. Aqui nós trabalhamos com nicho do nicho. Então, é o que chamamos hoje, né, na nova linguagem de escritório super especializado em uma matéria. Então, não só família, mas a família dentro da família, nós temos ali algumas outras. E quando implementei algumas ferramentas no escritório, isso, obviamente, minimizou o meu trabalho, me proporcionou uma sensação de tranquilidade maior, inclusive para os pontos de lazer da vida pessoal, que isso talvez seja o principal ponto aqui do escritório, da minha guinada de chave. Eu precisava desligar um pouco do escritório e ter a tranquilidade de que o escritório funcionaria sem que eu estivesse ali, sem essas falhas técnicas que as ferramentas hoje não permitem. Não acontece hoje as falhas que aconteciam quando nós utilizávamos somente o WhatsApp ali replicado em alguns computadores. Então, a partir do momento em que eu tive a facilidade e a tranquilidade de poder buscar melhorias para o escritório cresceu mais. Sem dúvidas. E agora, voltando para essa questão do atendimento, eu quero entrar um pouco também na LGPD, porque eu imagino que quando a gente lida com atendimento, é inevitável que tenha ali a transação de dados, né? Então, quais são as principais medidas que são necessárias para os escritórios de advocacia tomarem e adotarem para garantir, na verdade, a proteção de dados dos clientes? Porque isso é uma via de mão dupla, né? Quem está contratando, precisa se sentir seguro, né? Que os dados estão seguros, mas o cliente, né? O cliente final também quer a garantia de que os dados deles estão seguros. A primeira coisa que nós buscamos aqui quando optamos pela ferramenta do DigiSaque foi uma plataforma que tivesse e nos desse uma segurança extra, já que intermediaríamos ali, ou terceirizaríamos o alcance, obviamente, dessas conversas que seriam sigilosas com os clientes. Então, a plataforma precisava ser segura e precisava nos dar uma segurança para reproduzir isso ao cliente. Por isso, escolhemos o DigiSaque, depois de uma vasta pesquisa de mercado, dentre todas as plataformas, a que mais se adequava ali, inclusive a proteção dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo ponto foi, obviamente, sentamos aqui no escritório e buscamos uma solução de tratar e buscar o menor número de informações no atendimento inicial. Então, a nossa triagem não busca dados pessoais, documentais, que possam gerar um desconforto ao cliente. Antes, inclusive, de iniciar ali o atendimento, o cliente, obviamente, tem os termos de uso e nós informamos ali como será feito o tratamento desses dados, que, obviamente, é um requisito básico, né, dentro da lei, para que ele se sinta confortável. Além da informação do tratamento de dados, qualquer outra informação, o envio de documento, está bem declinado ali, né, bem resumido dentro dos nossos termos de uso, as consequências daquele envio de documento e qual será, obviamente, a finalidade após a conversação, que seria eliminar qualquer tipo de documento que contenha dados pessoais dos clientes. Uma vez que nós tratamos de família, então, chegam muitos documentos e informações sigilosas de menores de idade. Então, na família, a precaução
ela é bem maior, e o receio também de ter esses vazamentos. Aqui nós temos servidores próprios de segurança também, para poder proteger os clientes. Então, nós contratamos aqui um especialista em redes, para que nossa rede fosse fechada, desde o atendimento até mesmo a absorção desses documentos, a pasta que seria salva ficaria fora da rede para análise documental posterior. E dentro desse próprio termo de uso, nós temos ali as consequências de um vazamento de informações. Então, nós temos que ter um plano B. Se porventura sofrermos qualquer tipo de ataque, vamos colocar, ou hackeamento, e essas informações vazarem, esses dados vazarem, nós temos que ter um meio para informar os clientes desse vazamento e assumirmos ali as consequências, que todos sabem aqui que são consequências bem pesadas, e por isso a necessidade de um tratamento de dados, de uma adequação à lei LGPD bem robusta e pontual. Eu acho assim, a lei, né, da LGPD, ela vem com base nessa revolução tecnológica que a sociedade viveu mesmo, né? O advogado, ele sempre teve acesso a esses dados, só que aí agora com toda essa tecnologia, a internet, as redes sociais, os e-mails, né, a gente teve que se adequar a essas mudanças que a sociedade viveu, e por isso teve a necessidade do surgimento da lei, né, de normatizar, de explicar, de colocar no papel mesmo o como deveria ser, né, como que as pessoas que recebem esses dados, os que fornecem, né, os que transmitem, teve que fazer um manual mesmo para que todo mundo conseguisse se adequar a essa alteração, a essa revolução tecnológica que a gente viveu. Então, a lei vem trazer, ela é realmente um manual mesmo, como o doutor bem sinalizou, do que todos os cuidados daqueles que recebem esses dados, todos os cuidados que ele deve ter para que aquilo não vaze, além do que é bem pontuado, né? Você deve coletar as mínimas informações necessárias. O cliente, ele deve ter conhecimento do que, para que você está perguntando tudo aquilo, então tem que ter uma finalidade bem explícita também, né? O consentimento dele de estar te fornecendo aqueles dados, o cuidado com o armazenamento, mensagens criptografadas, e aí vai todas essas ferramentas tecnológicas mesmo para garantir que aquela informação que foi transmitida seja realmente bem guardada e só sirva para aquela finalidade específica, né? Eu acho que a lei vem normatizar essa dinâmica que a gente vive atualmente. E só para complementar, eu acho que, como já bem explicado e exemplificado, é importante o advogado, quando ele está, né, querendo se adequar à LGPD, está preocupado com essa transição de dados dentro do escritório, ele ter isso de uma forma visual. Então, é importante ele ter um fluxo de dados, né? A partir do momento, a partir do primeiro atendimento, quais são os dados que ele vai pegar, para onde que esses dados vão e como que eles são armazenados. Depois de transição de documentos, onde que esses documentos ficam armazenados e qual que é a segurança que eu ofereço para o meu cliente a partir disso. Então, criar um fluxo de dados dentro do escritório também é muito importante para você não só passar essa segurança para o seu cliente, né, uma vez que a advocacia ela tem esse sigilo profissional, mas também resguardar o seu escritório para não ter nenhum tipo de dado vazado e cair nas penas hoje da LGPD, né? Por falar em penas, Pedro, eu queria que vocês citassem, né, quais são as penalidades para um escritório, e não só para um escritório, né, mas para todo tipo de empresa ou de profissional que lida com dados e que não cumpre a LGPD, né? Porque a gente sabe que para quem tem o seu dado vazado é algo terrível, né? Muitas coisas podem acontecer, mas como que isso é penalizado? Aqui dentro do escritório, obviamente, eu acho que dentro da própria LGPD, né, no escritório nós teremos que ter um plano ali de caso tenha vazamento, um plano, como eu disse no início, para que o cliente fique ciente de quais documentos, quais dados foram vazados, e assim tome as medidas necessárias para impedir que esse vazamento a prejudique de forma civil, até mesmo criminal. O escritório que não cuida, que não trata dos dados e provoca um prejuízo ao cliente, ele está sujeito a uma responsabilização, uma reparação civil, sem prejuízo, inclusive, de uma responsabilização criminal.
E sem falar na multa, né? Nós temos ali uma multa no percentual sobre o faturamento, que é uma multa alta, se olharmos ali o investimento que você faz na LGPD e a penalidade que tem para quem não faz esse investimento de tratamento de dados. E o principal não é nem a questão da multa, a responsabilização civil e a criminal, a meu ver, mas a reputação de quem deixa os dados vazar. Então, o escritório que tem dados vazados, ele não gera confiança, e não gerando confiança, automaticamente vai repelir qualquer possibilidade do cliente chegar até nós e nos dar aquelas informações que precisamos para prestar um atendimento de excelência. Eu ia entrar nesse parênteses também. Eu acho que além das sanções administrativas, né, como as multas e a consequência, né, de você responder civil e penalmente sobre o vazamento dos dados, eu acho que hoje em dia, no mundo digital, essa quebra de confiança, ela pode gerar um efeito muito maior do que o pagamento da multa em si, né? Você pode destruir um escritório assim com um clique. Então, isso é um cuidado que todo profissional, todo grande escritório, ou pequeno que seja, né, tem que tomar, porque as consequências podem ser, assim, irretratáveis, muitas vezes. Quer acrescentar alguma coisa, Fer? Não, acredito que eles falaram bem sobre o assunto, não tenho o que adicionar. Perfeito. E agora nós vamos ali para os nossos minutos finais, e falando ainda sobre LGPD, né, e sobre a preocupação de quem está como cliente final, eu queria que vocês dessem uma dica, né, para quem vai procurar um escritório, como que é possível garantir que os seus dados estão sendo protegidos por um escritório de advocacia? Aquele cliente que procura um escritório, ele tem o direito, obviamente, de saber como seus dados são tratados, como disse bem disse a doutora Aline, aonde estão sendo tratados, inclusive se tem algum profissional responsável ali por esse tratamento de dados, até mesmo pelo armazenamento, qual seria o plano ali. Eu utilizo a expressão plano, né, mas qual seria a consequência, as medidas que o escritório ou a empresa tomaria em caso de vazamento de informação. Então, é direito do cliente final, daquele que procura o escritório, do lead, como alguns falam, saber para onde vão os dados, como ficarão armazenados, quais são as barreiras de segurança, o que aconteceria um eventual vazamento, quais serão as providências a serem tomadas. Inclusive, é direito também dele solicitar o contato com a pessoa responsável pelo armazenamento, pelo tratamento de dados, para questionar pontos específicos sobre os dados que foram ali prestados. Então, ninguém quer dar, por exemplo, informações que poderiam sujeitá-los a uma responsabilização civil, uma responsabilização criminal, ou até mesmo ali a um vazamento seletivo, como nós tivemos agora em algumas plataformas, que ocasionaram hackeamentos, compras indevidas no nome, já que nós estamos falando de CPF, endereço, informações ali privilegiadas, e só teria realmente quem tivesse o acesso direto a esses documentos. Então, é direito e é obrigação daquela empresa, daquele escritório, fornecer tudo isso ao cliente de forma bem pontual, bem didática, bem simples ali, e fique ao alcance dele saber como é tratado esses dados. Aqui nós temos as informações da LGPD desde o atendimento inicial até contrato, site e prestação de informações. Nós temos algumas regras, a equipe é treinada integralmente para atender essa expectativa do cliente, caso ele requeira ali alguma informação sobre o tratamento de dados. Exatamente, só complementando, né, toda a sociedade em si está sujeita a essa lei, né, não só na área da advocacia. Então, eu falo como usuário final, a gente tem que estar atento a qualquer clique, né, porque hoje em dia a gente sai clicando, não lê os termos, não lê os aceites. Então, eu falo, uma dica que eu dou para o usuário final preste atenção nas informações que você está fornecendo, né? Aquilo que a gente falou, limite-se a passar só o que está sendo perguntado, né? Não tem que ter tem coisa que não precisa ser dita, não precisa ser falada, né? E para que aquela informação é necessária? Então, esse tipo de cuidado que eu acho que o usuário final hoje em dia tem que ter. E para facilitação, desculpa. E para facilitação e também
nos escritórios, para eles facilitarem essa visibilidade para esse cliente final, facilitar os documentos, né? Não deixar o documento técnico cheio de cláusula, cheio de né, parágrafos e todo aquele juridiquês que a gente conhece, trazer isso para uma forma mais desenhada mesmo, né? Com imagens de fácil visualização, bullet points ali, sabe? Onde o cliente ele vai olhar e ele vai entender, ele vai ver que onde está o dado dele, para onde que ele está indo, enfim, né? Acho que facilitar essa comunicação também é muito importante, tanto para o escritório quanto para o cliente final. Então, o cliente final, independente de qual serviço ele está contratando, se ele vê um documento onde é extremamente visual e de fácil entendimento, você acaba passando essa segurança para esse cliente final. Então, além de ler todos os termos, que às vezes tem páginas e páginas, e você fala, meu Deus, o que é isso? Facilita para a pessoa, né? Faz um documentinho ali, uma página que explique, ou duas, enfim, mas que passe do início ao fim para onde está indo aquela informação e como está sendo tratada. Até mesmo para o consentimento dele ser legítimo, né, Fer? Exatamente, exatamente. Antes da sua fala, eu ia fazer justamente esse julgamento. Eu ia falar, mas a gente tem preguiça de ler. Mas a gente tem preguiça, muitas vezes, porque não vai entender. Você vai ler, e aquilo dá uma tela azul na sua cabeça. Porque o que eles estão falando? Então, entra na humanização, que o Dr. Rafael falou, que a gente citou várias vezes aqui, né? Humanizar também é trazer para a realidade do usuário final, né? A gente fala, às vezes, no jornalismo, né? A gente tem que fazer a nossa avó entender. Então, a sua avó vai ler e vai entender, o seu usuário, que é uma pessoa que talvez não tenha um nível de estudo tão avançado, ele vai conseguir ler e entender o que está sendo dito ali? Então, isso é muito importante mesmo. Nossa, abriu uma caixinha. A sua fala, Bruno, aqui no escritório nós temos o padrão, como você bem disse, né? A avó tem que saber. Aqui o cliente não tem que se adaptar à nossa linguagem técnica, nós que temos que nos adaptar à simplicidade do cliente final. Então, na mesma cadeira que senta aqui, às vezes, como já atendemos, né, a juízes, embargadores para questões jurídicas, também senta um analfabeto que vem buscar ali o seu benefício previdenciário. E nós precisamos adequar a fala, tirar o juridiquês e explicar de forma que, tanto para aquele que tem o conhecimento técnico, quanto para aquele que não tem sequer a leitura, que ele compreenda o que estamos querendo repassar. Aqui no escritório nós aplicamos o Visual Law em absolutamente tudo. Então, nós temos maquetes e eu utilizo, inclusive, para consultas, alguns bonecos. Aquela métrica de é preciso desenhar para você saber, é aplicada aqui no escritório na prática, nas consultas. Nós temos ali o tablet para realmente desenhar, fazer algumas demonstrações práticas, usar bonecos, bebês, bonecos como nós temos aqui, para que fique mais claro. A informação, quanto mais clara e mais simplificada, mais ela vende. E quando eu digo vende, é para prospecção mesmo de clientes. Então, ninguém quer pagar. Eu não sou médico. Se eu chegar numa consulta médica e o rapaz começar a falar de forma técnica o que de fato tem, o que precisa fazer para melhorar, eu não vou sentir a mesma confiança que se eu chegar numa consulta médica, o médico souber exatamente na linguagem técnica que eu tenho, mas conseguir explicar ali de forma bem didática qual seria o tratamento mais adequado. E na advocacia vence quem tem a linguagem mais simplificada, está acabando o juridiquês. E isso, inclusive, é métrica para o marketing jurídico. Os vídeos mais virais que nós temos aqui são aqueles com a linguagem mais simplificada de todos, que alcançou o público de forma bem mais pontual do que aquela pessoa que quis citar doutrina, jurisprudência, entendimentos, enfim, isso não vende. A mãe não quer saber o que é uma carta de citação, uma carta precatória, uma carta rogatória. Ela quer saber que uma cartinha do juiz vai chegar para o pai e se ele não pagar em X dias, ele vai para a cadeia. Essa é a informação que resumiria o artigo 528 ali na prática. Exatamente. E no final, quando você está ali cara a cara, mostra o cuidado. E eu acho que é isso que a humanização é o final da nossa humanização, né? É a pessoa se sentir cuidada e sentir que ela não é só mais um cliente, ela não está passando ali, você tem cuidado com ela.
Pessoal, nossa, que papo maravilhoso. Amei estar aqui com vocês. Engrandeceu a nossa caixa de entrada. Obrigada pela participação. Quero começar me despedindo do Dr. Rafael. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, pela disponibilidade. Tenho certeza que acrescentou muito na nossa conversa. Eu que agradeço o convite, foi muito produtivo. Se nós sairmos daqui mudando o pensamento de apenas uma pessoa, eu tenho certeza que a missão foi dada e muito bem cumprida. Foi um prazer falar com todos vocês, aprendi também e pude compartilhar aqui com todos vocês um pouquinho do que eu aprendi e, obviamente, um pouquinho daquilo que mudou a minha advocacia para melhor. Espero que todos vocês possam ali aproveitar o conteúdo e aplicar o conteúdo principalmente. Me despeço também da Fernanda. Fer, muito obrigada pela sua participação. Muito bom tê-la aqui conosco. Vamos solicitar mais vezes. Eu que agradeço, gostei muito da participação e também de conversar, aprender com todo mundo aqui e fico esperando o convite. E digo mesmo para a doutora Aline, viu? Será solicitada muitas vezes. Muito bom tê-la aqui conosco, compartilhando seu conhecimento dentro dos nossos produtos jurídicos. Muito obrigada, viu? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Foi um bate-papo realmente muito gostoso e produtivo. Espero mais encontros. Isso aí. E para você que nos assiste, fica aqui também o meu agradecimento. Muito, muito obrigado por tê-lo aqui na nossa caixa de entrada. E qual será o próximo tema? Comenta aqui embaixo o que você quer ver na nossa caixa de entrada. Até mais. Tchau, tchau.